Então, dando continuidade na nossa série de vídeos falando sobre os hooks do React, hoje é o dia de a gente falar sobre o hook Use Callback. Ele é um hook que é utilizado para a gente memorizar uma função e só permitir que ela seja recriada quando alguma dependência que a gente passar lá no array de dependencies for alterado. Vamos ver isso na prática funcionando agora. Então, aqui eu tenho uma aplicação onde é possível a gente clicar no botão para adicionar um item na lista aqui de itens, e também a gente tem um outro botão para fazer um increment do item, do número do item que a gente quer adicionar na lista. Então, aqui eu adicionei o número 3, eu clico aqui para o número 4, eu adiciono o número 4. E temos um outro botão para a gente adicionar esse item também a partir do componente filho. Então, se a gente vier aqui e aumentar o increment, no componente filho a gente consegue adicionar. Show de bola. Então, como que isso está sendo feito aqui na prática? A gente tem aqui um componente app, esse é o componente py, e temos aqui um itens no state. Aqui também a gente tem um item number, que é o número que a gente exibe aqui na tela, o item number. E quando a gente clica no Add Item, a gente seta os itens no estado, pegando sempre os itens anteriores e adicionando um novo item com o número que está aqui no item number, perfeito? E esse item number, ele é atualizado através da função increment count, que é chamada quando a gente clica no botão increment item number. E aqui no componente a gente tem os elementos onde a gente exibe o número do item, item number, e também a gente tem um componente filho, que é o tilde component, que recebe os itens e recebe a função addItem. No componente filho, a gente está usando o memo. Esse memo é para dizer para o React, porque assim, por padrão, a renderização do React, ela funciona da seguinte forma. Sempre que o componente pai é renderizado, todos os componentes filhos são renderizados novamente. Então, o que eu estou falando para o React usando o memo? Olha, eu não quero que esse componente seja renderizado novamente se essas propriedades não forem alteradas. Então, pensando nessa lógica, a gente imagina o seguinte: aqui no botão, quando eu clico no botão, eu altero o item number, então eu espero que esse componente ele não seja renderizado novamente. E vamos ver isso aqui agora na prática. Para ver isso funcionando aqui de forma visual, eu estou utilizando a extensão React Developer Tools. Essa extensão ela é muito útil para a gente fazer um debug, para debugar aqui as aplicações do React. Então, aqui no Profiler, eu vou iniciar uma gravação. Estou iniciando a gravação e vou alterar o item number. Pum, 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 pum. Show de bola. Parei a gravação. Eu estou vendo aqui que, mesmo utilizando o memo, o tilde component ele foi renderizado. Aí você deve estar se perguntando, pô, então não faz sentido, não está funcionando. Na verdade, é aí onde entra o uso do use callback. Ele deve ser utilizado nesses momentos que a gente precisa de performance. Faz sentido eu renderizar esse componente aqui, mesmo se os itens e a função não forem alteradas? Não faz. Então, para resolver isso, a gente utiliza aqui no Add Item, a gente chama o Use Callback. E aí, a gente consegue colocar o comportamento esperado para esse cenário. Então, aqui no Add Item, eu estou usando o Use Callback, que eu estou falando para o React, olha, essa função ela deve ser memorizada no cache e eu não quero que ela seja recriada toda vez que um estado do componente py for alterado. Então, toda vez que a gente alterar o item number, o componente py ele vai ser renderizado novamente, só que essa função ela não vai ser recriada. Tá? Vamos ver isso funcionando na prática. Então, aqui eu dou um refresh, vamos gravar novamente. 1, 2, 3 e 5. Show de bola. Parei a gravação. Opa, perfeito. O nosso componente filho ele não foi renderizado novamente, então ele teve
comportamento que a gente esperava, né? Porém, o que é importante a gente ficar muito atento no uso do use callback? Perceba aqui o seguinte, eu tô aqui, ó, item number, eu tô no número 5. Agora eu vou adicionar esse item. Pum. Opa, por que veio 0? Se o item number é 5. Justamente porque a gente está fazendo uso do use callback, a gente memorizou essa função aqui e ela não foi recriada. Logo, ela não pegou o valor atual do item number. Então, para ela na primeira renderização, o item number era 0. Agora ele é 5, porém ela não foi criada novamente. Então, com isso, ele sempre vai pegar o valor inicial da primeira renderização. Como resolver isso? A gente pode pegar esse state aqui e colocar aqui. Legal. Só que isso, a gente precisa se atentar mais ainda. O uso do use callback ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Porque perceba, nessa aplicação aqui, eu estou fazendo o uso do use callback para memorizar essa função, porém, eu estou passando o item number para atualizar essa função sempre que o item number for alterado. Só que não faz sentido, porque a aplicação por inteiro está sendo renderizada novamente sempre que o item number for alterado. Então eu não estou tendo nenhum ganho, eu estou apenas criando mais complexidade para esse componente. Vamos ver isso aqui na prática. Então, dê um refresh aqui, vamos iniciar a gravação. Pum, 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 pum. Legal, alterei aqui o state do item number, vou parar a gravação. Tá aqui. Ué, foi renderizado novamente o child component. Mas por que se eu passei o memo para memorizar e eu queria que ele fosse renderizado apenas se eu sofrer alguma alteração dessas props? Lembra que o que eu disse lá no começo que o React ele renderiza todos os componentes do componente pai para o componente filho. Logo, como a gente passou aqui o item number para o use callback, essa função ela foi recriada. Então ela sofreu uma alteração. Então essa regra que a gente está passando aqui para o memo, ela é válida. Então ele está renderizando esse componente porque o add item foi recriado, a função foi recriada. Então ela teve uma alteração, por isso que ela foi renderizada novamente. Então perceba, nesse cenário aqui não está fazendo o menor sentido o uso do use callback, a não ser que a gente faça da seguinte forma. Como eu quero que cada item tenha um número diferente, ao invés de pegar o número do state, eu vou pegar o número dos próprios itens. Então aqui, eu pego todos os itens, pego a quantidade e acrescento 1. Perfeito. Dá um refresh aqui. Sempre que eu adicionar um item, ele vai ter um número diferente. E com isso, a gente continua. Aí dessa forma, é perfeito o uso do use callback. Porque agora a gente continua com o nosso objetivo inicial. E era fazer com que o componente filho não seja renderizado caso esses itens aqui, essas propriedades não sejam alteradas. Então, como a gente não está recriando o add item e também a gente não adicionou nenhum item à lista, ele não foi recriado. Então, nesse cenário aqui, a gente está ganhando performance, porque a gente não está tendo uma nova renderização de um componente que não faz muito sentido nesse cenário. Só que aí é onde entra muito cuidado com o uso do use callback. Ele é um hook muito útil mesmo, porém ele precisa de um certo cuidado quando a gente for utilizar. Será que passando, por exemplo, igual eu estava fazendo aqui, passando o item number aqui no array de dependencies, faz sentido? A gente está realmente tendo ganho de performance? Ou eu estou apenas trazendo mais complexidade na leitura do código? É uma pergunta que a gente precisa fazer quando for utilizar o use callback.